A primeira, ele diz o seguinte: a igreja presbiteriana é uma igreja séria? Pastor Natanael Rinaldi. Segunda pergunta: sou da igreja Casa da Bênção. Mas não fala de onde, viu, irmão? Não fala se é do Guarujá, de São Vicente, de São Paulo, de Recife, de Manaus, nem de Porto Alegre. E continuando, lá é pastora e separada do marido. É correto isso? Ela é quem dirige a Casa da Bênção. E terceira pergunta: diácono pode realizar a Santa Ceia? Não é só pastor ou presbítero? Faz aqui essas 3 perguntas um irmão que não quer se identificar. Nós vamos responder pela ordem recebida e queremos emitir a nossa posição com respeito à igreja presbiteriana, naturalmente declarando que é uma igreja idônea, antiquíssima, aqui na Fundação das Igrejas Evangélicas chamadas tradicionais do Brasil. E então, essa é a nossa posição, fazendo algumas observações que ela difere de outras igrejas nas suas práticas. Por exemplo, é costume dessa igreja batizar as crianças, ato esse que não é participado pelas demais igrejas dos chamados movimentos pentecostais. Também, para os adultos que querem se batizar, usa-se o tipo de batismo chamado efusão. Efusão é encher um copo com água e levar ao púlpito, onde o pastor, depois dos trâmites normais de uma cerimônia, ele derrama água na cova da sua mão e despeja em cima da cabeça do batizando. Então são pequenas diferenças que existem das demais igrejas conhecidas como igrejas pentecostais, fazendo uma exceção que a Igreja Batista pertence ao grupo tradicional, mas o batismo dela é por imersão, semelhante às demais igrejas. Mas com relação a ser uma igreja séria, não pomos em dúvida. Segunda pergunta, sou da Casa da Bênção. Bom, esse caso aqui é um caso intrincado. Primeiro, no que concerne a uma pastora, quando a Bíblia taxativamente declara que quem deve estar à frente de uma igreja é o pastor e não uma pastora. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua própria casa. Então o governo da casa está entregue ao marido. Logo, ele é a pessoa indicada pela Bíblia para assumir a direção da igreja, sendo ele consagrado para pastor. Essa é a posição bíblica que nós encontramos aqui para orientação. E ainda, além dessa situação, que já é anormal, não se pode admitir que uma mulher não tenha a qualificação indicada na Bíblia para poder, além disso, exercer o pastorado. Nós encontramos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, os deveres das mulheres casadas. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos,
como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo. Então, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E paralelamente a esta situação, nós temos ainda o apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo, capítulo 2, falando a respeito da posição da mulher. Diz o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 em diante. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o seu marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. De modo que, à luz da Bíblia Sagrada, respeitosamente, respondo ao nosso consulente, que está no anonimato, que essa posição não tem apoio bíblico. E a terceira pergunta, diácono pode realizar a Santa Ceia? Nossa posição à luz da Bíblia Sagrada, que o diácono tem um trabalho específico, mencionado no capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos. Ele é indicado para servir. Então, o diácono distribui os elementos da ceia. Em primeiro lugar, o pão, que representa o corpo de Cristo. Em segundo lugar, os cálices, onde está o fruto da vide, que é o suco de uva, para ser distribuído em toda a igreja. Na direção da cerimônia estão tanto o pastor como figura principal, seguindo-se dos presbíteros ou evangelistas que eventualmente estiverem na determinada igreja. Então é esta ordem que a Bíblia recomenda. E todos conhecemos a palavra de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 14. Ao finalizar este capítulo, ele disse: faça-se tudo com decência e com ordem. É a primazia das celebrações que devemos realizar à luz da Bíblia Sagrada. Você está sintonizado com o programa Consultando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. O José Correia pergunta ao pastor Natanael Rinaldi, para ser batizado no Espírito Santo, precisa falar em línguas e ser batizado nas águas? Pergunta o José Correia. Há uma inversão na palavra do nosso consulente. Na verdade, quando os quase 120 que estavam no cenáculo orando para receber o Espírito Santo, diz o texto, ao serem batizados e começarem a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então aí está uma colocação da primeira vez que se efetivou a promessa da descida do Espírito Santo, conforme Jesus prometeu, deu-se essa posição. Vamos ler para ficar mais claro. Atos 2, 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar
noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. É de se considerar, diante dessa leitura, que o Espírito Santo tem uma missão junto às pessoas que não são crentes. Primeiro, convencendo-as do pecado, como apontou Jesus ao falar da sua partida para o Pai, e que não iria deixar os discípulos órfãos. Em João, capítulo 16, versículos 7 a 10, nós lemos: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Tais pessoas têm o Espírito Santo, mas não foram batizadas com o Espírito Santo, de modo que uma pessoa, para se tornar cristã, só pode sê-lo pelo Espírito Santo. É ele que convence a pessoa do seu pecado pessoal e o leva a aceitar Cristo como Salvador e Senhor. E o apóstolo Paulo, ainda escrevendo na sua carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3, ele expõe o seguinte: quero que vós saibais, compreendais que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então há uma ação do Espírito Santo na vida da pessoa antes de receber o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo foi dado aos apóstolos só no dia de Pentecostes, embora eles todos fossem servos de Jesus Cristo, envolvidos na obra que Jesus tinha chamado para levar de casa em casa, de 2 a 2, nesse particular. Agora, então eles foram ordenados ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, duas ações do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Primeiro, convencer do pecado. Essa pessoa tem o Espírito Santo na sua vida, guiando, dirigindo, porém não é batizada com o Espírito Santo. E, sucessivamente, ela pode ser batizada com o Espírito Santo, como aconteceu com os apóstolos nesse dia de Pentecostes. Muito bem, pastor. Temos aqui mais uma pergunta de uma pessoa que também quer estar no anonimato. Pergunta o seguinte: que quer dizer a glória do Senhor brilhando em meu rosto? O texto em que a irmã se refere é uma profecia que, com a vinda do Messias, futuramente a glória de Deus estaria entre seu povo. E muitos gentios buscariam a luz, e o Novo Testamento então aplica estes versículos ao ministério ungido de Jesus na Galileia. Nós lemos então em Mateus 4, 16 e 17. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer:
arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O texto que a irmã procurou citar é no livro de Isaías, capítulo 60, versículos 1 a 3. E essa profecia veio cumprir-se na pessoa de Cristo, muitos anos depois. Nós que estamos dentro da nova aliança, somos os partícipes dessa bênção trazida pelo Senhor Jesus. O povo que estava em trevas, era o nosso caso, viu uma grande luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, terá a luz da vida. E desde que a luz raiou, então começou uma nova forma de vida, deixando de lado o passado através do arrependimento e entrando no reino de Deus, que é o domínio de Deus sobre nossas vidas através do novo nascimento, de acordo com João capítulo 3, versículos 3 a 5. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Muito bem, você está sintonizado com o programa Consultando a Bíblia com o pastor Natanael Rinaldi. Está ouvindo aí a resposta de perguntas que nos ligaram aqui para o programa. Você também pode fazer o mesmo ligando para o 3307-4429. A irmã Regina Blanco está aqui ao telefone aguardando a sua pergunta, a sua ligação. A Fabiana do Guarujá pergunta: na Bíblia existe alguma menção sobre criação de outros planetas? E se é possível dizer se há vida em outros planetas, pastor Natanael? Bom, a Bíblia não dá uma resposta definida para a questão de vida em outros mundos. Qualquer declaração que se faça deve ser aceitada com reserva. Agora, nós estamos vivendo em épocas em que, segundo as informações de jornais, televisão, o mundo conseguiu chegar à Lua. Esteve lá na Lua, explorando, etc. E é o conhecimento que nós temos atualmente. Sempre surgem notícias novas que existem planetas onde existe água com possibilidade de sobrevivência humana, mas até agora, efetivamente, nada se sabe. Não vamos ser apressados de dizer que nunca vai acontecer isso. A nossa posição é que não há na Bíblia alguma parte que possa levar a admitir que haja vida nesses planetas. O único homem que teve no terceiro céu, você perguntará, tem mais de um céu? Você tem o céu no sentido comum nosso. O céu hoje está bonito, limpo e azul anil. É uma expressão que qualquer pessoa conhece. Depois vem o sol, vem o céu dos astros, dos planetas, que estão sendo agora descobertos e visitados. E temos então o terceiro céu, é onde é a habitação de Deus. Agora temos um homem na Bíblia que esteve lá. Ele não disse exatamente o que esteve lá, mas ele disse o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ainda à imaginação do coração humano, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o temem. Então é tão indescritível o que Paulo viu na sua visão, segundo o texto bíblico de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 em diante, que ele chegou a extasiar-se, ouvir palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar,
Quer dizer, coisas da parte de Deus que davam margem, então, para sabermos que a nossa vida aqui na Terra, servindo a Cristo, não é uma vida perdida, como alguns dizem. Muito bem, temos aqui, vou fazer aqui a última pergunta do dia de hoje para o pastor Natanael, devido ao nosso horário. E é uma pergunta que, se eu fosse fazer um ranking aqui, né, pastor, do tempo que eu estou aqui, talvez seja uma das 3, 5 perguntas mais feitas aqui, mais efetuadas ao pastor Natanael Rinaldi, mas ainda bem que as pessoas têm esse tipo de dúvida. A Bruna de Santos pergunta: como classificar o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão, pastor Natanael? Quero dizer a nossa consulente Bruna que não são poucas as pessoas, como o irmão mesmo acabou de falar, que já se perguntaram, com medo, se não teriam eventualmente blasfemado contra o Espírito Santo em algum momento, ou cometido o pecado sem perdão contra o Espírito Santo. Pelo menos eu já recebi perguntas durante o meu ministério, não poucas. Pessoas que querem viver para Deus, às vezes têm receio de que tenha pecado contra o Espírito Santo. E eu quero dizer, enquanto houver consciência de pecado, como Davi fez, Salmo 32, ele fechou-se, depois que pecou contra Deus. Mas andava feito um animal, um homem ferino, irritado, briguento, porque a consciência dele não o deixava dormir. Agora, quando você lê o Salmo 51, ele faz uma declaração: confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. E tu, Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Então, a respeito desse pecado, a Bíblia diz que esse pecado é imperdoável. Por isso, diz o texto bíblico, vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus capítulo 12, versículo 31. Para compreender bem essa difícil passagem, precisamos entender o seu contexto. Tudo ocorreu quando Jesus fez a cura de um endemoniado, cego e mudo, diz o texto, Mateus 12, 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Essa cura provocou a admiração da multidão, que buscava encontrar respostas ao que presenciaram, e uma reação negativa por parte dos fariseus, que eram os mestres, que acusaram Jesus de estar a serviço do diabo. Mateus 12, 24. Jesus é duro com eles e, nesse contexto, declara que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem neste mundo, nem no porvir. Mas como entender o que é essa blasfêmia mencionada por Jesus? Isto significa que a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo é aquela que, por causa do seu coração duro, à semelhança dos fariseus, não se arrepende de sua atitude contumaz contra o Espírito de Deus. Nesse sentido, elas permanecem em um estado de incredulidade tal que não se arrependem e por isso não são perdoadas. Então, atribuir ao diabo uma obra realizada por Jesus, francamente, é deplorável, mormente, quando se pensa que as pessoas que assim fizeram, dizendo que Jesus expulsava demônios pelo príncipe dos demônios, então Jesus disse para eles com lógica, então o reino de Satanás
está dividido e não vai subsistir. Quer dizer, é tão ilógico o que eles estavam dizendo que Jesus chegou a esse ponto de dizer para eles. E considerou esse pecado um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. E tomemos cuidado, irmão. Quando você tem consciência de um pecado, como diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 5, há pecados para a morte, pelos quais eu digo para não orar pela pessoa que os cometeu. Não sabemos efetivamente o que é esse pecado para a morte, mas é um pecado grave, gravíssimo aos olhos de Deus.